Olá pessoal, tudo bom? Adam Teles de Moraes, ACA, Advocacia, Conhecimento, Assessoria. Produção do conteúdo hoje de forma bem simples, tá? Voltada aí para tentar produzir um conteúdo mais objetivo possível para vocês. Tanto você, o cliente, que só quer o resultado, como você também que está fazendo aí a prova própria e quer obter esse resultado aí de daqui no próximo exame já está com a tua carteirinha. Então assim, né, gente? Forma mais objetiva possível. Boa questão de prova para a segunda fase da ordem, para a prova de civil, ok? E começamos aí então por aquele que quer a carteira do AB. No que diga respeito, tá? A teoria geral dos atos jurídicos. O ato jurídico, quando ele é ilícito, ele causa um prejuízo a título de perdas e danos. Quando ele é praticado e gera perdas e danos por violação direta à legislação, nós estamos diante de um ato ilícito. Tá? Quando ele gera perdas e danos, não por violação à disposição literal direta à luz da legislação, mas por violação a uma norma, geralmente de ordem principiológica, ao ferimento de um fim e não exclusivamente de uma conduta, nós estamos diante da prática de abuso ao direito alheio, que denomina-se atualmente de abuso de direito. Ok? Então, assim, tanto o ato ilícito como o abuso de direitos são atos ilícitos que geram perdas e danos que implicam no descumprimento de obrigações originárias a título da contraprestação de direitos e obrigações em meio a uma relação jurídica civil material que se dá por mediante proposta mas aceitação a título de contrato válido no que diga respeito a negócios jurídicos, ou então, por força de lei, no que diga respeito aos atos jurídicos em sentido estrito. Violada essa obrigação originária, que na doutrina comparada alemã se denomina Schuld, dever, logo você tem responsabilidade, Haftung. Objeto de prova da magistratura aqui do TJ do Rio de Janeiro, a última, né? Salvo engano, 1 ano e meio atrás, enfim. Questão objetiva, tá? E veja, quando você tem essa violação de um dever jurídico originário, de uma obrigação jurídica originária, logo gerará uma responsabilidade civil, que se prestar para efetivos prejuízos a título de perdas e danos, no que diga respeito à relação jurídica material em si, quanto a seu objeto contraprestacionado, você vai ter um efetivo prejuízo a título de danos materiais, que será danos emergentes que emergiram dessa violação, dessa obrigação originária, que se tornou responsabilidade, e isso vai implicar, por se tratar de direito civil, uma questão, a princípio, presumivelmente, como disponível, patrimonial, vai se tratar de um dano emergente do patrimônio, lesivo ao seu patrimônio de quem tenha ficado prejudicado. Ok? Então, isso vai se tratar, a título de danos emergentes, como um dano material. Agora, se isso decorrer não por uma prática comissiva, positiva, mas negativa, porque deixou de ser feita, isso pode gerar perdas e danos de forma presumida, a título de lucro cessante. Tanto como dano emergente e lucro cessante, você tem danos materiais. Ok? Agora, há danos que são inefáveis. Há danos que não são poupáveis, não são mensuráveis objetivamente quanto à materialidade daquilo que fora negociado em meio ao negócio jurídico. Para tanto, é reconhecido à luz desde a nossa Constituição até a atual disposição da nossa ordem jurídica, especificamente no âmbito do Código Civil, os danos considerados morais, que violam simplesmente a moralidade do indivíduo, não, mas que resta consagrado violar, a título não só de indícios, mas de evidências, efetiva violação na oportunidade de direitos à personalidade do indivíduo. Direitos à personalidade do indivíduo são direitos fundamentais. Ok? Violados os direitos fundamentais do indivíduo, especialmente quanto à sua integridade física, psíquica, moral ou social, resta desrespeitada a condição humana do indivíduo. Isso implica demora no fornecimento de um dado produto? Não necessariamente. Se só tiver relevância contratual, vai ser mero aborrecimento. Mas se isso implicou um estado de vexame, não só para si, mas do ponto de vista alheio,
que ficou na expectativa legítima do cumprimento de uma obrigação ou da obtenção de um dado produto, que não conseguiu completar sua empreitada, e isso restou configurado efetivo prejuízo, aí restará caracterizada a violação de uma de suas integridades dignas a serem respeitadas, tais como essa condição humana. E aí sim estaríamos diante de um efetivo prejuízo, de uma efetiva violação aos direitos da personalidade. Okay? E é isso que, de forma consumada, à luz de toda a comunidade jurídica, doutrina, jurisprudência e da nossa própria legislação, enseja os danos morais. No que diga respeito à imagem, no que diga respeito à condição humana, ser respeitada de forma digna, e a violação dos demais direitos da personalidade. Tá? Efetivo prejuízo, quando se fala em violação a direitos de personalidade, de fato não há. Ok? Mas, na oportunidade, há uma mensuração por parte do juízo competente para tanto, e essa mensuração ele não vai se dar com a comprovação de um efetivo prejuízo, até porque ele não pode ser mensurável efetivamente. Então, nessas condições, haverá aquilo que se denomina como dano moral in re ipsa. Dano moral que, caracterizando a violação do direito de personalidade, de per si já gera o efetivo prejuízo em si. Diferente do dano material. O dano material, que tem ordem patrimonial, o patrimônio lesado vai ser o patrimônio dado a título de perdas e danos, que vai ter a minoração da sua projeção patrimonial em função do dano emergente ou do dano dado a título de lucro cessante. E esse prejuízo patrimonial é que é mensurável objetivamente, como dano material. Mas o dano moral, não. Agora, o dano moral ele pode se dar apenas com fundamento jurídico de validade, numa pretensão punitiva ressarcitória estimável da violação de um direito de personalidade? Eis a grande questão, né? Porque, por exemplo, teses semelhantes, tais como a desse artigo, que na oportunidade precisamos invocar a autoria do acadêmico Marcos Bonfim, do Paraná, tá? Também publicado no Conjur, ele vai dizer exatamente sobre a Punitive Damage Theory, que é a teoria da punição pedagógica. Aqui no nosso direito, incorporado do direito comparado da experiência anglo-saxônica, principalmente, como teoria da mitigação. Mitigar práticas abusivas reiteradas, recorrentes, renitentes, replicantes de sujeitos que se encontrem numa posição jurídica de vantagem, considerando o quadro fático da relação jurídica material a qual eles realizem esse tipo de situação jurídica, de maneira que não só sejam responsáveis por eventuais danos materiais ou até mesmo danos morais por violação a direito de personalidade de quem resta prejudicado, mas que não reiterem nesse potencial lesivo replicante dessa prática do ponto de vista desses sujeitos hipersuficientes técnicos jurídicos, econômicos, tá? Sociais, tecnológicos, informacionais, enfim. Bom, você pode vislumbrar isso em uma relação trabalhista, onde é discutível, tá? Você pode vislumbrar isso numa relação ambiental, cuja nossa jurisprudência já deixou claro não se aplicar para esses fins a teoria da mitigação, a Punitive Damage Theory, tá? Para deixar o título aqui em evidência. E sim, a razão pela qual eles não permitem essa possibilidade, jurisprudência, atual orientação geral de época do STF e também o STJ, na sua maioria, é no sentido que se trata de questões de ordem pública. As questões de ordem pública não permitem de per si apenas a caracterização de danos morais em re ipsa com esse fundamento jurídico de validade. Senão, haveria uma violação, antes de tudo, às limitações do artigo 944 do Código Civil, que fala que a projeção do dano a projeção da indenização tem que se dar nos limites do efetivo prejuízo decorrente do dano, tá? E a pretensão punitiva com fins punitivos pedagógicos é pedagógico, é uma punição que não vai decorrer de um efetivo prejuízo, que ela conceitualmente sim é em re ipsa, ok? Mas que ela vai se dar com o fito do escopo social inerente à prestação da atividade jurisdicional, ressaltado esse escopo para que o indivíduo, numa posição jurídica de vantagem de um dado quadro fático, de uma relação jurídica material, de uma situação jurídica nesse sentido, ele não passa a reiterar nesse tipo de práticas consideradas abusivas do direito dele perante o direito alheio.
ok? Então, nesse sentido, torna-se válido o emprego dessa tese, no sentido de que, toda vez que ele reincidir nesse tipo de prática já observada como renitente, como recorrente, para casos semelhantes ao constatado desse tipo de dano, ele passa a entender como danoso o suficiente para que, se ele não parar com esse tipo de prática, ele não poderá mais realizar a prática em questão. E veja, para questões de ordem pública, você acaba limitando a livre iniciativa do indivíduo, de modo geral, colocando em xeque também seu pleno acesso à ordem jurídica justa. Mas, quando a questão é exclusivamente patrimonial, como se dá, por exemplo, numa relação trabalhista ou então numa relação de consumo, por excelência, entendimento esse da nossa comunidade jurídica, doutrina com uma certa divergência, resistência ainda muito grande de doutrinas de autoridade, como de Nelson Rosenwald, tá? E muitos integrantes da Escola de Direito Civil Constitucional, que são determinantes para os enunciados da Conselho da Justiça Federal. Tanto é que até hoje não foi aprovado nenhum enunciado claramente nesse sentido, salvo engano, que são dezenas, são centenas, aliás, mas até onde eu me recordo não há. Mas, sim, a jurisprudência, especialmente do STJ, já reconhece plenamente essa possibilidade, sem prejuízo da jurisprudência das justiças estaduais, como totalmente possível o emprego dessa tese, especialmente no âmbito da relação de consumo, porque há a proteção integral do consumidor, seu estado de vulnerabilidade, conforme a teoria finalista mitigada, tá? Para efeitos de conceito do consumidor como destinatário final da prestação de serviços e fornecimento de produtos, desde que vulnerável para esses fins, e que, sim, né, nessas condições, muitas das vezes, o fornecedor é que é o elo forte, hipersuficiente e dominador de todo o controle da cadeia de suprimento, da supply chain management, né? E por essa mesma razão, ele pode não se importar com o dano de um dado caso, nem de outro, nem de tantos, porque o domínio do mercado já possa pertencer a ele, sem prejuízo dos problemas de ordem econômica, a título de antidumping, que pode ser discutido no âmbito do direito econômico, tá? Mas para efeitos de relação de consumo, sim, a jurisprudência entende plenamente viável a punitive damage theory, que é a teoria da mitigação, é a razão de ser na essência desse artigo, que eu vou procurar deixar no link na descrição, ok? Poderia ser suscetível no âmbito da relação trabalhista, até precedente nesse sentido, mas a questão é muito mais divergente. A questão do desvio de produtividade se baseia na mesma raciocínio. A questão da teoria da perda de uma chance se baseia na mesma raciocínio, na mesma razão essencial desse pressuposto, que tem índole axiológica consagrada pela doutrina e pela jurisprudência, não tem fundamento legal pertinente. Okay? Há divergências no âmbito doutrinário, para tanto. Agora, sim, relação de consumo, podem ter certeza, é plenamente aplicável. Tá? Seria interessantíssimo dele ser ressaltado isso e o seu ato jurídico impróprio que o fundamente para tanto, seja por onerosidade excessiva, rebus sic stantibus, né? Tucoque, enfim. E isso aqui, para quem faz OAB, puxa, seria uma aposta aí, se não na próxima, pelo menos nas próximas provas, principalmente de peça para civil. Então é isso, tá, pessoal? Vou finalizando o vídeo por aqui, vamos nos falando, um grande abraço, fiquem com Deus, firme no estudo, até mais, tchau, tchau.